Oi, eu sou a Gabi Ameto e hoje vamos falar de escrita, que é um dos assuntos que eu mais gosto de trazer no canal, embora eu não consiga trazer tanto, infelizmente. Então hoje eu vou falar um pouquinho de como eu planejei a minha história atual que eu tô escrevendo. Eu vou tentar colocar de forma linear e clara como eu construí todo o meu mundo, como eu estruturei toda a minha história. Vou tentar. Eu não sei como vai sair, porque, gente, falar sobre criação, criatividade é muito difícil. Lembrando sempre que o que eu vou falar aqui nunca, de forma alguma, deve ser considerada como uma regra. Essa é a minha maneira, é o meu jeitinho. Talvez possa funcionar com você, talvez possa não funcionar. Talvez você encontre apenas um ponto do que eu faço e fale, isso é legal, posso tentar. Porque a verdade é isso, cada escritor cria sua maneira de planejar sua história, roubando pedacinhos de cada um. Então, quando eu comecei a planejar minhas histórias, eu ouvia outros autores fazendo isso e pegava, isso aqui funciona comigo, isso aqui não funciona, vou tentar isso. Então, uma mistura de várias coisas formaram o meu estilo e eu espero com esse vídeo ajudar alguém. A história atual que eu tô escrevendo é uma fantasia. Ainda não tem nome, porque não criei o nome ainda do livro, mas a duologia vai se chamar A Joia do Demônio. Por enquanto também, né? Porque eu posso mudar esse nome a qualquer momento. Mas eu tô gostando do título, eu só preciso realmente saber como os livros vão se chamar, mas é processo, não estou para falar disso. Para mim, a parte mais difícil é começar. Geralmente a ideia tá na minha cabeça há muito tempo, então ela parece um novelo de lã inosado e eu preciso achar uma ponta e seguir numa linha. Então para mim sempre é meio difícil falar por onde eu começo a criar e organizar tudo que tá na minha cabeça. É sempre a parte mais difícil. Eu geralmente começo pelo mapa. Eu sei, parece estranho, mas ajuda muito a visualizar a história, porque ali eu vendo onde vai acontecer a história. Se meu personagem tem que ir do ponto A ao ponto B, quanto tempo demora isso? Qual é a distância? O que vai ter entre esses pontos? Então, isso são coisas que me ajudam muito. Claro que a primeira versão do mapa não vai ser a última. Eu posso acrescentar coisa, tirar coisa, colocar reinos, destruir reinos. Mas é importante que esse primeiro mapa vá me ajudar a ver o que está acontecendo. Ele me ajuda também a ter ideias. Porque às vezes a gente vê esse espaço em branco entre o ponto A e B e fala, o que pode ter aqui? Na história, o que pode ter acontecido? Então, isso me ajuda bastante. Eu não sou boa em fazer mapas. Eu sou péssima, na verdade. Mas eu uso um site chamado Incarnate. Eu vou deixar o link na descrição se vocês tiverem curiosidade. Para quem gosta de fazer fantasia, esse site é maravilhoso. Dá pra brincar bastante. Tem a versão paga que tem mais coisinhas. Então vai ter mais tipos de castelo. Vai ter mais tipos de coisinhas para você colocar. Vai ter mais tipos de tintura para você pintar o chão. Porém, eu não uso no pago, eu uso a versão grátis. E dá pra se virar super bem com a versão grátis, só que eles disponibilizam, dá pra você fazer muita coisa. Vale a pena conferir. Meu próximo passo é criar um mundo. Tem gente que começa sem criar ele, mas, como eu disse, como funciona pra mim, eu tenho que ter o básico dele. Então, eu geralmente começo a falar do passado da minha história. O que aconteceu antes de eu começar a escrever. No caso, o epicentro da minha história é essa joia. Então eu comecei a escrever o que ela é, como ela é, de onde ela veio, quem era o demônio, o que aconteceu, quem o derrotou. A partir disso, eu criei toda uma dinastia de um rei. E cada rei eu fui colocando quando subiu ao trono, quantos filhos teve, o que fez durante o reinado de uma forma minúscula. Então a gente tem reis que eram super respeitados, reis que eram os bananas. Tudo que culminou num rei que eu precisava chegar, que ele precisava fazer algumas coisas para a história, que por causa dele que a história vai dar um start. Tudo isso são coisas que eu posso mudar. De repente, esse segundo rei que era de um jeito, ele pode ser de outro, pode ser que tal coisa mude um detalhe, mas o importante para mim é começar e ver a história. O meu próximo passo é escrever sobre os reinos, qual é o nome, a paisagem, o clima, comércio, como eles sobrevivem ali, como que são as culturas, religião. Tudo isso vai me ajudar a ver melhor como é esse lugar, quais são as coisas que meus personagens vão ter que enfrentar. Lembrando que sempre a qualquer momento eu posso falar, não, mas esse tipo de clima não combina com a história, eu vou mudar. Ou, e se tiver uma caverna ali na esquina? Nada é fixo aqui pra mim, tudo pode mudar a qualquer momento. Tanto que sempre que você vê minhas anotações, elas estão cheias de post-its com coisas puxadas, porque eu sempre acrescento mais coisa. Já criado o básico do mundo, eu vou pra magia, eu vou pra parte fantástica. Eu começo com um sistema de magia. Como que as pessoas fazem magia naquele mundo? Quem pode fazer? Essa magia é de nascimento?
Como você pode adquirir ela? Quais são os limites? O que deve ser feito para funcionar? Quais são os perigos? Quais são as regras? O que os meus personagens podem ou não fazer? Então eu escrevo tudo isso. Claro que eu posso sempre mudar ou acrescentar mais coisas. O início sempre é mais difícil você pensar porque você ainda não conhece os personagens. Então eu sempre penso no que o meu personagem vai precisar saber fazer. Se ela vai precisar em algum momento se curar, por exemplo, ela tem que saber fazer uma poção de cura. Essas coisas vão se formando com mais nitidez conforme eu escrevo. E, por fim, eu vou para as criaturas místicas, onde eu posso criar algumas ou usar algumas já existentes. No caso desse livro em específico, eu decidi criar algumas criaturas novas. Então, nessa pesquisa, eu tentei colocar o nome, como são, onde vivem, o que comem, tudo o que eu poderia vir a usar durante a história. E, novamente, lembrando que tudo que eu escrevo nessa fase é completamente mutável. E se você está ficando curioso sobre como eu estou fazendo isso, o que eu estou escrevendo, com mais exatidão, eu tô fazendo um diário de escrita lá no meu Instagram, então se você tiver curiosidade, já tem um destaque lá com várias coisas. Eu falando um pouquinho do fim do meu planejamento da história, eu começando quais são os meus dias bons, meus dias ruins, minhas dificuldades. Então se você tiver interesse, o meu perfil tá aqui na descrição. Então vai lá conhecer um pouquinho mais dessa história. O mundo pronto eu passo pros personagens, a famosa ficha de personagem. Isso sim você tem que fazer antes de começar o livro, senão você está perdido, vai por mim. Eu já fiz uma história sem ficha de personagem, é horrível. As informações geralmente mudam de acordo com a história. Cada história precisa de uma informação diferente. Eu não tenho necessariamente que colocar espécie no meu personagem se todos são humanos. Então eu vou fazer um apanhado do que eu fiz nessa história, que são as informações básicas de nome, idade, todas as características físicas marcantes deles. Eu não sou essa pessoa que fica tipo assim, não, o queixo é quadrado, o nariz é aquilino. Não, eu imagino o rosto e falo quais são as características marcantes. Geralmente são olhos, o sorriso, ele tem alguma cicatriz, alguma imperfeição, porque é isso que eu vou ressaltar sempre na história. Eu também tento escrever um backstory desse personagem, o que aconteceu com ele antes de começar a história, porque a partir disso eu consigo criar como é o psicológico dele. Eu também gosto de colocar como vai ser o relacionamento de cada um durante o livro, no início do livro. Então, quem vai gostar de quem vai odiar quem vai desconfiar, quem é o vilão. Então eu gosto de colocar como cada um se sente em relação um ao outro, pra me ajudar melhor na hora da história, na hora de se encontrarem. E é claro que eu sempre deixo umas linhazinhas no final pra acrescentar coisas, porque às vezes eu decido que um personagem vai ter uma pintinha esquerda no ombro, e aí eu tenho que marcar, senão eu vou esquecer onde é a pintinha. São coisas assim. E é sempre bom você marcar as características do seu personagem, porque você vai esquecer. Eu passo meses escrevendo essa história e às vezes detalhes se perdem. Então, geralmente, é muito bom você escrever porque você tem onde consultar. Agora, a última coisa que eu faço antes de escrever, que é listar todos os capítulos da minha história. Então eu coloco separado por capítulo tudo o que vai acontecer e eu já aproveito, se vai ser várias narrações, quem vai narrar o quê, uma ordem bem bonitinha pra me organizar. E isso é algo completamente meu. Tem gente que gosta de planejar só 3 capítulos da história e ir planejando quando chegar lá. Tem pessoas ainda que sabem só o início e o fim do livro e dane-se como vai chegar lá, não planeja nada. Mas listar tudo o que vai acontecer é o que funciona pra mim. Essa lista de acontecimentos não é algo imutável, pelo contrário. Eu tiro muita coisa do que tá ali, eu acrescento, eu junto, eu separo o capítulo. O importante dessa lista pra mim é saber onde eu tenho que ir. Então, às vezes eu tô escrevendo o primeiro capítulo e eu crio uma história que eu tenho que finalizar ela, e eu escrevo lá no post-it onde eu vou finalizar ela, eu coloco, acrescento o capítulo pra isso. É bem confuso a minha lista de capítulos, tem 300 post-its já, e eu tô no capítulo 8. Pra mim, funciona. Eu não consigo escrever uma história sem ter todos os capítulos listados, sem saber pra onde eu tenho que ir. Essa lista, pra mim, é um guia. Eu também faço escaletas, porém eu vou fazendo conforme eu escrevo, né? Gente, eu não coloquei escaleta no roteiro, porque não faz parte do que eu planejo da história antes de começar. Mas a escaleta, pra mim, é importante porque no dia que eu não tenho inspiração, eu me guio completamente pela escaleta. Em dias assim que eu tô inspirada, falo, ai meu Deus, que lindo, eu nem olho pro meu caderno. Eu simplesmente vou escrevendo. Mas quando você não tá assim nesse clima maravilhoso, a escaleta me salva, me faz seguir em frente, sempre com a ajuda dela. Então, se você nunca fez, tente, porque talvez vá te ajudar bastante. Lembrando que tudo o que eu falei aqui não é regra de forma alguma. Talvez daqui um ano eu refaça esse vídeo com dicas totalmente diferentes, porque eu mudei. É completamente normal. Eu planejei cada livro de uma forma diferente. É claro que algumas coisas acabam sendo igual. Por exemplo, ficha de personagem sempre vai ter. É uma coisa muito necessária, então eu sempre vou colocar o nome como o personagem é. É muito interessante ver a nossa evolução em questão de planejamento. Então, se eu for no meu primeiro livro que eu escrevi, que eu não planejei nada, e vir agora
agora que tá tudo planejado, tudo mais fácil pra mim, eu percebo que eu evolui bastante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Talvez você tenha pegado alguns pontos que eu faço e acrescentado no seu planejamento. Espero de coração que vocês tenham conseguido alguma coisa com esse vídeo. Se vocês tiverem curiosidade para acompanhar essa história sendo escrita, eu faço diário de escrita mais ou menos umas 3 vezes por semana para não ficar uma coisa muito repetitiva todo dia. Tá lá nos destaques se vocês quiserem conhecer. Comenta aqui para mim como você se organiza antes de escrever uma história. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo que é escritor. E se você quiser ter mais dicas como essa, se inscreve no canal para quando eu lançar você receber. Até o próximo vídeo. Tchau!